Jesus estava falando com os fariseus, porque os fariseus eles só queriam combater, e eles não tinham nada de bom de falar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então não tem como falar coisas boas se só tem coisa ruim dentro da pessoa. Por isso que a Bíblia manda a gente colocar as coisas boas para dentro do nosso coração. E para a gente não guardar nada ruim. Não guardar mágoa, não guardar rancor, né? A gente só deve guardar, entesourar coisas boas no nosso coração. O tema de hoje que nós vamos falar é o poder da vida e da morte. O poder da vida e da morte, ele está no poder da língua, a Bíblia diz. Está no poder da palavra, amém? Das palavras que saem da nossa boca. Deus disse para o Josué, medita nesse livro de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque quando se medita, é como ingerir, como um alimento a palavra de Deus. E essa palavra passa a, dentro de você, criar uma estrutura espiritual. Amém? Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu vou lá só jogar a conversa fora ali. Vou ali jogar a conversa fora. Tem que fazer, vou lá jogar conversa fora. Jesus disse que o homem vai dar conta até das palavras que ele joga fora. Porque as palavras não são para jogar fora. As palavras não são para ser dita ao vento. As palavras são para antes da gente falar, a gente pensar. Amém? As palavras não podem sair sem a gente pensar. As palavras vão denunciar a pessoa. Você foi denunciado. Quem me denunciou? Tua boca. A tua boca te denunciou. Então as nossas palavras denunciam, comunicam, amém? Quem nós somos, o que nós temos, qual é a nossa base, qual é a nossa estrutura. E Jesus ensinou isso ele disse, porque a boca fala que o coração está cheio, e o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração. Diga, tesouro do coração. Veja bem, a pessoa entesoura coisas dentro dela. E estas coisas saem da boca dela em forma de palavras. Tem gente que tem palavras muito amargas, muito duras. E Jesus nos ensinou que Ele próprio é a palavra. E que é por isso que nós temos que ter a palavra dentro de nós. E quando nós formos falar, nós falarmos de acordo com Ele. Amém? Em acordo com a palavra dEle. Então o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Palavras frívolas são palavras jogadas ao vento. Conversa à toa, como quem diz. Vou conversar um pouco à toa. Ou falar um pouco né? E aí pessoas se desbocam falando um monte de coisa. E às vezes as pessoas têm que emprestar o ouvido para ouvir, né? Não acrescenta. Sabe aquele assunto que não acrescenta nada? É perca de tempo. Não edifica. A Bíblia está dizendo que não edifica. E que um dia Deus vai pedir conta das palavras frívolas. Significa das palavras jogadas fora. Jogadas ao vento. À toa. Sem sentido. Rasa. Então, às vezes a gente não leva muito a sério o que Jesus diz. Porque Ele diz que isso é importante. E se Ele diz que isso é importante, então a partir de agora eu tenho que cuidar as minhas palavras. Cuidar as palavras. O que eu falo, o que eu estou falando, com quem estou falando, o que eu estou falando, o que eu estou dizendo. Se está edificando, se não está edificando. Porque as palavras têm o poder de edificar ou de destruir. E outros não têm poder nenhum, é perca de tempo. É umas palavras jogadas ao vento, mas que para Jesus Ele disse que vai pedir conta. Os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado
e pelas tuas palavras será. É muito forte, né? Não vai ser os outros que vão me condenar, porque não importa o que os outros falam de ti. O que importa é o que tu fala. Amém? Não importa o que os outros falam, importa o que tu fala. Jesus disse, o que os homens dizem de mim? Aí uns dizem que tu é o profeta, que tu é o Elias, que tu é um dos profetas, que tu é... E vocês, o que dizem? Aí Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus disse, não foi carne que te revelou, mas foi o meu Pai. Amém? Então, a pessoa revelada, que é Jesus, ele mesmo é a palavra. Amém? Ele diz, o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, as palavras são muito poderosas. As palavras são muito importantes. Amém, irmãos? A gente tem que prestar mais atenção nas palavras que a gente fala. E a gente tem que perder menos tempo com assuntos que não edificam a nossa vida. Amém? Às vezes a pessoa passa um tempo falando coisas que não vai resolver nada e que não vai chegar a lugar nenhum. Então isso não é um assunto bom. A língua, ela pode curar ou ela pode ferir. A língua tem esse poder, as palavras têm esse poder. A pessoa dizer uma palavra, ela pode ferir a pessoa, machucar a pessoa, ao ponto da pessoa ficar ferida, ficar machucada. Ela tem esse poder. E às vezes a pessoa não pesa as palavras. O poder da vida e da morte está no poder da língua. Provérbios 18, 21. Você pode ver aí na sua Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Só para questão de aprendizagem, diga assim, ó, é importante aprender a falar. Amém? É importante aprender a falar. Houve um tempo que tinha, agora já não vê quase, mas tinha uns pregadores que pregavam tudo errado, falavam tudo errado, tinha as palavras erradas, as palavras, era o problema, era, sabe? As palavras tudo errado assim, e as pessoas achavam que aquilo era unção, aquele jeito de falar. Ah, tem um jeito de falar. Não, não. Às vezes é falta de capricho mesmo, de ler, de aprender, porque as palavras são importantes. As palavras são importantes. A palavra é tão importante que nada no mundo foi feito sem ela. E não é feito sem ela. Quando alguém desenhou uma cadeira, teve que falar, vamos fazer isso aqui, vai chamar cadeira. Aí desenhou e fez a cadeira. Amém? Mas ele falou antes. Então tudo é falado. Tudo é falado. E a vida que a gente quer para a nossa vida é a vida que a gente tem que falar. Amém? A gente tem que aprender a falar. Aprender a abençoar. Aprender a declarar. De que reino nós somos? Do reino de Deus. Onde está Ele? Dentro de nós. Como Ele se manifesta? Em nós. Através de nós. Amém? É por aí. E através de quê? Palavras. Palavras abrem e fecham portas. Amém? As palavras têm esse poder. E a palavra nossa tem que estar sempre ligada à palavra de Deus. Então a palavra de Deus ensina que a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, possui um enorme poder. Quem tem língua, diga glória a Deus. Viu? Tem um enorme poder. Você se comunica com ela. E é um membro pequenininho aqui, ó, entre todos os membros do corpo. Mas ele tem poder de dizer, vai dar guerra agora. Alguém que tem esse poder, fala com a boca, vai dar guerra, vamos bombardear tal país e daqui a um pouco estão em guerra. Sim ou não? As brigas acontecem por causa de quê? Às vezes no trânsito a pessoa está passando, já um diz uma coisa, outro já diz outra. Palavras. Então as palavras são muito importantes. E antes da gente soltar elas, primeiro a gente pensa. Amém? Diga, primeiro eu penso. Depois eu falo. Tem gente que fala e depois vai pensar, né, o que é que disse.
O que eu fui falar? Pois é. Então a gente tem que primeiro pensar, respirar, depois você vai falar. Então a palavra de Deus ensina que a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, possui um enorme poder. Com ela podemos glorificar a Deus. Quem dá glória a Deus, diga amém. Consolar os abatidos. Ah, meu irmão, levante a cabeça. Vamos lá, Deus é contigo, nós vamos vencer, vamos orar. Olha a língua falando, né? Mas também também vai anunciar o evangelho. Olha, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Anuncia a palavra de Deus, né? Olha, tem remédio para a tua dor. Jesus Cristo pode te curar. Jesus Cristo pode te libertar. Olha, tem solução para ti que está na lata do lixo. Hoje Jesus te tira daí e te põe assentado entre os príncipes. A língua tem esse poder, diga glória a Deus. Anunciar o evangelho e edificar vidas. Porém, a mesma língua pode destruir relacionamentos. Tu não vale nada. Tu não presta. Olha só as palavras. Tu não vai a lugar nenhum. Tu nunca vai ser nada na vida. Palavras. E às vezes dita com mais determinação e espírito do que quando se está pregando o evangelho. Que aquela palavra vai tão forte que destrói às vezes a vida da pessoa. Às vezes uma vida inteira destrói só com as palavras, só a língua. Então você vê que a importância que é as palavras, que quando você fala uma palavra boa, é maravilhosa, edifica a vida da pessoa. Mas quando você fala uma palavra dura, traz tristeza, traz dor, né? Traz sofrimento. E tudo palavra. Com ela podemos glorificar Deus, edificar vidas, porém a mesma língua pode destruir relacionamentos, espalhar mentira. Tu ouviu falar? Não te contaram nova? Aconteceu agora. Não está sabendo? Conta aí. Conta mais. Diga lá, qual é a nova? Sabia do fulano? Do Beltrano? A ouvir dizer. Ah, mas deve ser verdade. E a língua? Mentirosa. Ah, mas eu não sei se é mentira, então não fala. Porque não sabe se é verdade. E nem que fosse, não edificaria a tua vida, sim ou não? Mas o ser humano é pecador. Ele já logo estica o ouvido. O que é? Como é que é? O que aconteceu? Pois é, desabafou no Facebook. Está todo mundo sabendo. E hoje as pessoas ainda vão no Facebook. Até quem não sabia fica sabendo. Palavras. Porém, a mesma língua pode destruir relacionamentos, espalhar mentiras, causar divisão e levar pessoas ao desânimo. Salomão declara que a vida e a morte estão no poder da língua, mostrando que pessoas podem, com palavras, elas podem produzir consequências. Então, as nossas palavras vão produzir consequências. Por isso que você não deve se guiar por seus sentimentos. Se você vai falar o que está sentindo, se você vai falar o que você está vendo, isso tudo é sentido, visão. Se você vai falar, vai ter problema. Agora, se você falar pela palavra de Deus, se você falar guiado pela palavra de Deus, não importa quão ruim, quão difícil, quão terrível, mas você vai falar a palavra de Deus. Você vai declarar a palavra de Deus. Você vai declarar o que a Bíblia diz. Viver pela fé é isso. Amém, irmãos? É declarar o que a Bíblia diz e não o que você sente, não o que você vê, não o que disseram. É ter essa vigilância, porque a vida e a morte está no poder da língua. E quem bem utiliza, come do fruto dela. Eu aprendi isso. Isso é uma das regras da prosperidade. É uma das regras da vida. Então, prosperidade ou miséria está ligada à língua. Está ligada à língua. A pessoa que fica dizendo toda hora assim, ó, cuide isso aí. E muda essa língua. Eu sou pobre. A gente é pobre, mas pobre. Eu sou, sabe? Mas é verdade, pastor? Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que você é filho do dono de todas as coisas. Como pode tu ter um pai que é dono até do ar que todo mundo respira, e você é filho dele, e dizer que é pobre?
Mas é que hoje eu não tenho o que comer. Hoje tu não tem. Pode estar passando uma prova, mas o Pai vai prover.